Olá galera do YouTube, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Loucos por Biologia. E o tema da nossa aula de hoje será o ciclo de Krebs, um tema muito importante e muito cobrado nos vestibulares. E aqui na descrição do vídeo você vai encontrar dois presentes. Você vai encontrar um link para baixar o PDF com o resumo escrito dessa aula. E o segundo presente, gente, é que também na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link que leva para uma plataforma de estudos 100% gratuita, a plataforma Seneca. Lá você aprende de uma forma simples, rápido e muito fácil, gente. Com certeza a plataforma vai te ajudar nos seus estudos para passar no seu vestibular. Então vamos falar sobre o ciclo de Krebs logo após a nossa vinheta. Então, galera, antes da gente começar a falar sobre o ciclo de Krebs, a gente precisa relembrar duas coisas. Primeiro, vamos relembrar o que ocorreu na glicólise. A glicólise é a etapa da respiração celular que antecede o ciclo de Krebs. Então, primeiro vem a glicólise e depois vem o ciclo de Krebs. O que ocorreu na glicólise? Você ingeriu um alimento rico em açúcar. Esse alimento foi degradado ao longo do aparelho digestivo, chegou no intestino e esse açúcar foi degradado até se transformar em glicose. Essa glicose foi lançada para a corrente sanguínea e entrou dentro das células. E essa glicose vai passar pela primeira etapa, que é a glicólise. O que consiste a glicólise? Ela vai pegar a molécula de glicose e vai quebrar em duas moléculas de piruvato. Então entrou a glicose lá na célula, vai sofrer a glicólise e essa molécula de glicose vai se transformar em duas moléculas de piruvato. Beleza, pessoal? Lembrando, a glicose tem 6 carbonos e cada molécula de piruvato tem 3. Então é como se eu tivesse quebrado a molécula de glicose no meio, beleza? A glicólise a gente viu que ocorre no citoplasma, beleza? E agora o que vai acontecer? Esses dois piruvatos formados precisam sair do citoplasma e entrar dentro da mitocôndria, numa região que a gente chama de matriz mitocondrial. Ah, mas o que é a matriz mitocondrial? É simples. É a parte mais interna da mitocôndria, que ela é formada por um líquido gelatinoso, beleza? Isso que é a matriz mitocondrial. E é na matriz mitocondrial que ocorre o ciclo de Krebs. Então, repetindo, a glicólise ocorreu no citoplasma, formou duas moléculas de piruvato. Essas duas moléculas de piruvato tem que entrar dentro da mitocôndria e chegar na matriz mitocondrial. E é na matriz mitocondrial que ocorre o ciclo de Krebs, beleza, pessoal? Então, isso que vocês precisam saber, que as duas moléculas de piruvato formadas na glicólise entrou até a matriz mitocondrial, onde agora vai se iniciar o ciclo de Krebs, beleza? E a segunda coisa, pessoal, que a gente precisa relembrar é o que é o NAD+. O NAD+, ele é uma molécula que carrega energia, beleza? Então, o que vai acontecer? A glicose entrou dentro da célula e passou pela primeira etapa, que é a glicólise. O que vai acontecer? Essa glicose vai sofrer oxidações, ou seja, vai ser quebrada. Oxidar é a mesma coisa que quebrar uma molécula. E conforme a molécula de glicose ela for sendo quebrada ao longo da respiração celular, ela vai liberar hidrogênios e elétrons. Esses hidrogênios e esses elétrons são ricos em energia. E quando eles saem da molécula de glicose, esses hidrogênios e esses elétrons são capturados por essa molécula, o NAD+. E aí o NAD+, se une com esse hidrogênio e esse elétron e se transforma em NADH. E esse hidrogênio e esse elétron é rico em energia. Então a molécula de NAD+, é uma molécula que transporta hidrogênios e elétrons que são ricos em energia. Ou seja, o NAD+, é uma molécula que transporta energia. E por que a gente está relembrando isso? Porque no ciclo de Krebs a gente vai formar NADH, beleza?
Então por isso que a gente está relembrando para vocês entenderem direitinho como que ocorre o ciclo de Krebs. Então imagine que o NAD+, é como se fosse um ônibus. Quando você pega um ônibus, o que você quer? Quer que esse ônibus te pegue num ponto e te leve ao seu destino. O NAD+, é a mesma coisa. Ele pega hidrogênios e elétrons que a molécula de glicose perde e leva até o destino deles. E para que vai ser usado esses hidrogênios e esses elétrons que são capturados pela molécula de NAD+? Eles vão ser usados para sintetizar ATP. Então essa é a finalidade do NAD+. É pegar hidrogênios e elétrons ricos em energia e usar a energia desses hidrogênios e elétrons para produzir ATP, beleza, pessoal? Então o NAD+, é um ônibus que carrega hidrogênios e elétrons até uma região da mitocôndria para produzir ATP, beleza? Então a gente viu que a glicólise quebrou a molécula de glicose e produziu duas moléculas de piruvato. Cada molécula de piruvato tem 3 carbonos. E a gente viu que essas duas moléculas de piruvato precisam sair do citoplasma, que foi onde a glicólise ocorreu, e precisa entrar até a mitocôndria para chegar na matriz mitocondrial, que é onde ocorre o ciclo de Krebs. Conforme o piruvato ele vai passando pelas membranas que tem na mitocôndria, ele sofre um processo chamado de etapa preparatória. É uma pequena etapa que ocorre um pouquinho antes do ciclo de Krebs iniciar. E o que consiste a etapa preparatória? Para que serve a etapa preparatória? Essa etapa vai transformar a molécula de piruvato, que tem 3 carbonos, em uma molécula que tem apenas 2 carbonos. Essa molécula se chama acetil coenzima A. Então, para que serve a etapa preparatória? Ela serve para transformar o piruvato em acetil coenzima A, que tem apenas 2 carbonos, beleza, gente? Vamos ver no slide rapidinho como que ocorre a etapa preparatória. E essa daqui é a etapa preparatória, pessoal. O que a gente pode ver nessa imagem? Aqui está o ácido pirúvico, também chamado de piruvato. A gente viu que ele foi produzido lá na glicólise, beleza? 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato foram produzidas na glicólise. A glicólise ocorreu no citoplasma. E aí o piruvato vai ter que sair do citoplasma e entrar na mitocôndria, que é onde o ciclo de Krebs vai ocorrer, beleza? A mitocôndria ela tem 2 membranas. Conforme o piruvato ele vai passando por essas membranas, ele sofre essa etapa preparatória. E o que é essa etapa preparatória? É a transformação do piruvato em acetil coenzima A. E como que isso acontece? Olha aqui, pessoal. Aqui vocês estão vendo o piruvato que tem 3 carbonos. Essas bolinhas em cinza simbolizam os carbonos. E aqui vocês estão vendo que ele se transformou em um composto de apenas 2 carbonos. E aqui vocês estão vendo um carbono saindo na forma de CO2. O que isso significa? Significa que o piruvato ele sofre um processo que a gente chama de descarboxilação. O que é descarboxilação? É retirar carbonos de uma molécula. Então, toda vez que eu retiro um carbono de uma molécula, eu falo que ocorreu descarboxilação. E esse carbono ele sai na forma de CO2. E quando o piruvato perdeu um carbono, ele se transformou nesse composto de 2 carbonos, que a gente chama de acetil. Esse daqui é o acetil. E o acetil vai sofrer desidrogenação. O que é desidrogenação? Desidrogenação é uma reação que retira hidrogênio de uma molécula. Então, toda vez que eu retirar hidrogênio de uma molécula, vai estar ocorrendo desidrogenação, beleza? E quando eu desidrogeno o acetil, ele perde um hidrogênio
Esse hidrogênio é captado pelo NAD+, que a gente viu como uma molécula que funciona como um ônibus, transporta hidrogênios e elétrons, e quando o NAD+, ele se une a um hidrogênio, ele se transforma em um NADH, beleza, gente? E esse NADH que vai ser usado para produzir muito ATP. E além disso, gente, além de ocorrer a desidrogenação, ou seja, a retirada de hidrogênio do acetil, o acetil ele se une com uma coenzima chamada de coenzima A. E quando o acetil se une com a coenzima A, eu formo a acetilcoenzima A, que é um acetil que ele está grudado com uma coenzima A, beleza? E mais um detalhe, pessoal, que vocês precisam saber em relação à etapa preparatória. A etapa preparatória vai ocorrer 2 vezes. Por quê? Porque são produzidos 2 piruvatos. A gente viu que lá na glicólise ela produz 2 piruvatos. Então não vai ser apenas um piruvato que vai passar pela etapa preparatória, vão ser 2. Ou seja, tudo isso aqui eu vou produzir em dobro. Eu não vou produzir apenas um NADH, eu vou produzir 2, porque vai ser um NADH que vai ser produzido por esse piruvato e vai ser outro NADH que vai ser produzido pelo outro piruvato formado na glicólise. A mesma coisa com o CO2. Eu vou formar 2 moléculas de CO2, cada uma proveniente de um piruvato formado lá na glicólise, beleza? E eu também vou produzir 2 acetilcoenzima A, porque vai ser uma acetilcoenzima A que foi produzida por um piruvato e a outra acetilcoenzima A produzida pelo outro piruvato. Então, tudo isso aqui, toda essa etapa preparatória, ocorre 2 vezes, porque são 2 piruvatos formados na glicólise. E os 2 vão passar pela etapa preparatória, beleza, gente? E agora que já ocorreu a etapa preparatória, o ciclo de Krebs ele já pode se iniciar. Então, antes de iniciar o ciclo de Krebs, a gente tem a etapa preparatória, que vai transformar o piruvato em acetil-CoA para o ciclo de Krebs começar a se iniciar, beleza, gente? Vamos ver no slide como que ocorre o ciclo de Krebs. E agora começa o ciclo de Krebs, gente. Não precisam se assustar porque é fácil, vocês vão entender. O que vocês estão vendo nessa imagem? Aqui no canto vocês estão vendo a etapa que a gente viu no slide anterior, que é a etapa preparatória. O ácido pirúvico ou piruvato se transformando em acetilcoenzima A. Gente, para que serve a acetilcoenzima A? A acetilcoenzima A vai acelerar a reação entre a acetil e o ácido oxalacético. Esse daqui é o ácido oxalacético. Então a coenzima A só serve para isso, para acelerar a reação entre a acetil com o ácido oxalacético. Quando o acetil se une com o ácido oxalacético, a coenzima A ela se solta, ó. Aqui a coenzima A se soltando, beleza? O que vocês precisam ver aqui? Tudo em cinza, gente, essas bolinhas em cinza, ó, são os carbonos. A acetil, vocês estão vendo, ó, que tem 2 carbonos. E o ácido oxalacético tem 4 carbonos. O que vai acontecer? O acetil, através da coenzima A, vai reagir com o ácido oxalacético e vai formar um composto de 6 carbonos, que a gente chama de ácido cítrico. Então, quando o acetil, através da coenzima A, reage com o ácido oxalacético, fica 2 carbonos mais 4 carbonos, se transformando num composto de 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ácido cítrico ele é formado através da reação da acetil, que tem 2 carbonos, com o ácido oxalacético, que tem 4, e se transforma no ácido cítrico, que tem 6 carbonos, beleza, gente? E aí a coenzima A ela sai, a coenzima A ela não continua preso no ácido cítrico, beleza? E nesse passinho aqui, vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo o ácido cítrico se transformando em outro composto que a gente chama de ácido cetoglutárico. Preste atenção no detalhe. A gente viu que o ácido cítrico tem 6 carbonos. O ácido cetoglutárico só tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse passinho daqui para cá,
significa que ocorreu a perda de um carbono. Aqui o carbono saindo na forma de CO2. E aí houve o que a gente viu, uma reação de descarboxilação. Descarboxilar é retirar carbono de uma molécula. E quando eu tiro carbono de uma molécula, eu libero energia. E essa energia da retirada desse carbono vai ser usada para produzir o NADH. E aí eu uno um hidrogênio com o NAD, formando o NADH. Então esse é o detalhe que vocês precisam se atentar, gente. Toda vez que eu retiro carbono de uma molécula aqui no ciclo de Krebs, eu vou produzir NADH, beleza? E aí nesse passinho daqui para cá, gente, o que está ocorrendo? Está ocorrendo outra descarboxilação, porque o ácido cetoglutárico tem 5 carbonos. E o ácido succínico tem apenas 4. Então significa que o ácido cetoglutárico perdeu um carbono na forma de CO2. Olha o carbono saindo na forma de CO2. E se transformou no ácido succínico. E mais uma vez, descarboxilou, liberou energia. E essa energia foi usada para sintetizar mais um NADH. E além de sintetizar mais um NADH, essa energia também foi suficiente para produzir um ATP. Então, olha o ATP aqui se formando no ciclo de Krebs. Então, de ácido cetoglutárico até ácido succínico, eu produzo NADH e também produzo ATP. E libero carbono na forma de CO2, beleza? E aqui o que vocês estão vendo, gente? Aqui o ácido succínico tem 4 carbonos. Só que o ácido málico também tem 4 carbonos e o ácido oxalacético também tem 4 carbonos. Ou seja, daqui, desse passinho até aqui, até o ácido oxalacético, não vai ocorrer perda de carbonos. As reações que vão ocorrer daqui até o ácido oxalacético vai ser a reação de desidrogenação. Desidrogenar é retirar hidrogênios. Então, eu retiro o hidrogênio do ácido succínico e ele se transforma em ácido málico. E como houve retirada de átomo, também liberou energia e essa energia produziu o FADH2. O que é o FADH2, gente? FADH2 é a mesma coisa que o NADH. É uma molécula que transporta energia. Só que o FADH2 transporta menos energia que o NADH, beleza? Essa é a diferença entre eles. E aí eu formo o ácido málico. De ácido málico até o ácido oxalacético, também não ocorre perda de carbonos. Ocorre apenas a desidrogenação, ou seja, a retirada de hidrogênios. E eu formo outro NADH. E aí eu volto a formar o ácido oxalacético de novo. E aí vem mais um acetil coenzima A, se une com o ácido oxalacético, perde a coenzima A e forma novamente o ácido cítrico. E aí o ciclo de Krebs se inicia novamente, beleza? E é assim que vai acontecer no ciclo de Krebs. É um ciclo. Eu transformo o ácido cítrico até ele se transformar novamente em ácido oxalacético, para o ciclo de Krebs se iniciar mais uma vez, beleza, gente? E mais um detalhe para vocês se atentarem, gente. A gente viu que na etapa preparatória produz 2 acetilcoenzima A. Então isso significa que o ciclo de Krebs vai gerar 2 vezes. Porque isso aqui, gente, acontece para cada molécula de acetilcoenzima A que chega no ciclo de Krebs. Ou seja, se eu produzo 2 acetilcoenzima A na etapa preparatória, significa que esse ciclo aqui vai ocorrer 2 vezes. Então, para cada molécula de acetilcoenzima A que entra no ciclo, eu produzo 1, 2, 3 NADHs. Como são 2 moléculas de acetilcoenzima A, esse ciclo vai gerar 2 vezes. Então, eu não vou produzir apenas 3 NADHs, eu vou produzir 6. 2 vezes 3 é igual a 6. A mesma coisa com o ATP. A gente viu que para cada molécula de acetilcoenzima A que entra no ciclo, eu produzo um ATP. Como são 2 moléculas de acetilcoenzima A, esse ciclo vai gerar 2 vezes e eu vou produzir 2 ATPs.
Então, tudo que é produzido aqui no ciclo de Krebs vai ser produzido 2 vezes, beleza? Para cada molécula de glicose. Porque vai entrar uma molécula de glicose na célula, vai se transformar em 2 de piruvato. Esses 2 piruvatos vão se transformar em 2 acetilcoenzima A e vai fazer o ciclo girar 2 vezes. Então, eu produzo 6 NADHs, produzo 2 ATPs e produzo 2 FADHs, beleza, pessoal? Então, o ciclo de Krebs gira 2 vezes para cada molécula de glicose que entra na célula, beleza, pessoal? E para que serve o ciclo de Krebs, gente? Para vocês entenderem para que serve o ciclo de Krebs, vamos analisar um detalhe. A gente viu que a etapa preparatória transforma o piruvato em acetil. O acetil só tem 2 carbonos. E a gente viu que toda vez que eu quebro um carbono, eu tiro um carbono de uma molécula, eu produzo CO2 e produzo NADH. E esse NADH vai ser usado para produzir ATP, ou seja, energia. Então, se ficasse apenas a molécula de acetil, eu ia poder quebrar uma única vez, porque só tem 2 carbonos. Então, vou quebrar no meio e vou produzir um NADH, ou seja, apenas uma molécula com energia. Então, para que o ciclo de Krebs serve? Ele serve para poder unir o acetil com ácido oxalacético. O ácido oxalacético, como a gente viu, tem 4 carbonos, se une com a molécula de acetil, que tem 2, e fica com 6 carbonos, e se transforma em ácido cítrico. E o ácido cítrico tem 6 carbonos. E aí eu posso tirar 2 carbonos do ácido cítrico. Eu não tiro apenas um. Então tiro um carbono do ácido cítrico e produzo NADH. Tiro mais um e produzo mais um NADH. Ou seja, aumenta a disponibilidade de energia. Então o ciclo de Krebs ele serve para aumentar a energia que é produzida na respiração celular. Que aí eu produzo mais NADH e consigo produzir mais ATP. Então é para isso que o ciclo de Krebs ele funciona. Ele serve para terminar de quebrar a molécula de glicose para poder produzir mais energia, mais ATP para a célula, beleza, gente? E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, que eu vou responder cada um de vocês, beleza, pessoal? Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma aula e nenhum material que eu vou ser postado aqui no canal, beleza, pessoal? Um abraço e fiquem com Deus!